Olá, Mãe Leoa! Seja muito bem-vinda ao canal Libido após a maternidade. Eu sou Camila Reppers, especialista em libido após a maternidade, e se você é mãe e deseja recuperar sua libido após a maternidade, você está no lugar certo. E hoje, nesse vídeo, você vai descobrir se a sua baixa libido após a maternidade é sempre culpa dos hormônios ou não. Então já deixa teu like, já salva esse vídeo para não perder, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui e, claro, compartilha esse vídeo com outras mães para que elas também possam entender como a sua libido acaba mudando após a maternidade e como elas vão recuperar a sua libido após a maternidade. E para que você entenda essa relação dos hormônios com libido, a gente vai começar lá do princípio, quando você descobriu que estava grávida. Aqueles 2 risquinhos vermelhos que mostraram para você que você estava grávida, ou seja, que o teste de gravidez foi positivo, foi por causa de um hormônio, da liberação do HCG, que com esses níveis mais elevados, eles determinavam que você estava grávida através daqueles testes de farmácia que a gente faz. Lembro até hoje do meu. Quando eu vi aqueles 2 risquinhos, eu só sabia gritar e pular e falar: 2 risquinhos, Renato! 2 risquinhos, Renato! Então, para que você entenda, essa relação dos hormônios vem lá no começo já da gestação. Quando você descobre, então, essa gravidez e ela vai percorrer até a questão do pós-parto, enfim. Por um longo período de tempo, os seus hormônios vão estar impactando na sua vida por diversos fatores. E aí, por conta desses hormônios, quando você descobriu a gravidez, eles vão te trazer um certo tumulto. Então, algumas mães acabam passando por diversas transformações. Não sei se você que está assistindo esse vídeo passou por isso, mas geralmente sintomas de náuseas, tontura, cansaço, mais sono, uma sensibilidade mamária. Então, tudo isso que foi acontecendo quando você descobriu que estava grávida, essas transformações são sim monitoradas pelos seus hormônios. E quando você passou por esse período do parto, tive o filho, agora estou no pós-parto, os hormônios também vão ter uma grande responsabilidade sobre você, ou seja, sobre as mudanças que ocorrem com você, porque aí você tem uma queda desses hormônios que vão te causar aquelas certas emoções confusas que vão ocorrer quando você passa por esse período do pós-parto, porque se antes a gente tinha um pico de hormônios, no pós-parto a gente tem uma queda abrupta desses hormônios. Então, quando você estava lá grávida, os seus hormônios, eles têm um pico muito alto, eles ficam até 1000 vezes maiores do que quando você não está grávida. E, consequentemente, nesse pós-parto, nós temos toda essa queda desses hormônios de forma rápida e que daí vão trazer uma série de modificações. E daqui a pouco eu vou te contar como acontece, então, essa linha do tempo dos seus hormônios. Ou seja, como eles vão reagir no seu corpo e quais mudanças eles trazem desde o período do pós-parto imediato até os próximos meses posteriores ao seu parto. E, consequentemente, com essa queda, então, hormonal, principalmente dos níveis de estrogênio, você acaba tendo alguns outros sintomas decorrentes dessa queda hormonal, que são secura vaginal, então você tem uma diminuição da lubrificação, principalmente se você está amamentando, e também eles têm uma certa responsabilidade quanto à sua libido, ou seja, tem uma queda do nosso desejo sexual. E principalmente porque a natureza pensa que o quê? Agora que você passou por esse parto, você gerou uma vida. Agora você tem essa obrigação de cuidar dessa vida. Então, nesse momento, você precisa única e exclusivamente pensar no seu filho. Então, uma forma da natureza garantir que você vai cuidar do seu filho. Eu sei que pode parecer meio estranho, mas isso é sim uma responsabilidade da natureza privar esse seu desejo, essa sua vontade de fazer sexo, pensando que se você não tem vontade de fazer sexo, você vai estar mais apegada, cuidando com mais atenção do seu filho. Se você não sabe o que realmente são hormônios, esse é o momento certo, porque eu tô aqui para te explicar o que são hormônios antes da gente poder entender a influência deles na sua libido de forma mais profunda. Bom, a gente precisa entender que os hormônios do seu cérebro estão a todo momento enviando mensagens um pro outro. Por exemplo, você marca um compromisso com seu marido. Amor, 7 horas, vamos em tal lugar. E aí você tá lá mandando mensagem pro seu marido. Daí ele pergunta: tá, e onde é que vai ser o local? E aí você responde: o local vai ser ali. E que horas vai ser? Vai ser tal lugar. Você vai ficar mandando essas informações e ele vai ficar respondendo essas informações. Seu cérebro e seus hormônios vão fazer esse papel de ficar enviando mensagens a todo momento um para o outro e determinando o que um deve fazer e qual ação ele vai realizar posteriormente, conforme esse envio dessa mensagem, dessa ordem recebida, dessa mensagem recebida pelo seu hormônio através do seu cérebro. Então são
diversas mensagens que eles estão enviando a todo momento, desde manter o seu corpo em pé até um sinal de que está na hora de você ovular. São diversas mensagens que eles enviam e possuem, então, uma função vital para o nosso corpo e para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, basicamente, esses hormônios eles são criados pelo nosso corpo com o objetivo de enviar uma mensagem para determinada parte do corpo para gerar um efeito desejado, ou seja, para ter um resultado daquilo que eu preciso que seja executado naquele momento. Eu gosto muito de dar um exemplo sobre a relação entre teu corpo, teu cérebro e teus hormônios, como se fosse a relação entre um avião, que no caso é o seu corpo, o piloto, que no caso é o seu cérebro, e o software do plano de voo. Ou seja, um avião sempre quando vai sair para uma viagem, ele tem um plano de voo que ele tem que seguir. Esse software do plano de voo seria os seus hormônios. Então, por exemplo, se o piloto quer ir para Roma, o piloto do avião precisa ir para Roma, então ele vai acionar um software do plano de voo que vai levar esse avião até a Roma. E aí ele vai executar esse software e seu corpo vai responder, ou seja, o avião vai responder aquele caminho que foi indicado. A mesma coisa, se ele está no Rio de Janeiro e ele quer ir para São Paulo, ele vai botar no plano de voo que ele vai para São Paulo. E você pode até notar, se você já viu, já percebeu em filmes, enfim, que quando o avião sai do plano de voo, a torre está lá mandando mensagem para eles, né? Mandando mensagem de uma forma... Você entendeu, né? Eles estão entrando em contato com o avião para dizer, tá, o que aconteceu que vocês estão saindo do plano de voo? Porque sempre tem uma comunicação muito direta com isso. Então o avião aciona que está saindo, e aí tem um plano de voo e a torre lá que fica responsável por esse avião vai estar monitorando. Até para que não aconteça de que quando o avião vai pousar, o outro quer pousar ao mesmo tempo na pista. Então o seu corpo precisa estar com isso muito coordenado para entender que precisa realizar cada ação em um determinado momento de uma determinada forma, sem prejudicar outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo no seu corpo. E claro que eu trouxe de uma forma muito simples para que você entenda, mas muitas vezes essas comunicações, essas mensagens de texto que os hormônios estão enviando com o cérebro, estão enviando para as células, estão enviando para determinadas partes do seu corpo para que responda a essas mensagens, porque pensa que eles são um alto-falante. Então o hormônio vai lá e sinaliza e joga e diz assim, ó, tô chegando, tem que fazer tal coisa. E aí todas as partes do seu corpo que estão escutando e que precisam realizar tal função, quando o hormônio disse, ei, eu tô aqui, tô presente, elas vão funcionar. Então, lembra quando eu falei dos 2 risquinhos no seu teste de farmácia que provavelmente você fez? Se não fez mais de um, eu já fiz vários. O seu corpo recebeu um aviso daquele hormônio, do HCG. Tô na área! Então, todas as funções do seu corpo que precisavam responder àquele determinado hormônio quando ele estava na área, eles vão começar a agir. Então, ele chegou com o alto-falante e falou, tô aqui, bora lá trabalhar que agora a gente tem um ser humaninho pra gente cuidar. E aí, seu corpo foi reagindo àquela mensagem que seu hormônio recebeu. Então, os seus hormônios também mandam mensagens pro seu corpo. Tô aqui! E muitas vezes essa mensagem tô aqui reflete numa queda da sua libido. Então, eles possuem sim um papel fundamental quando falamos de libido. Lembrando que cada hormônio, ele tem um antagonista. Então, pense no hormônio que é o protagonista, ele sempre tem um antagonista. Sabe aquela novela das 7, das 8, das 10? Eu não vejo mais novela, mas eu vi antes. Então, para que você entenda, lembra sempre do vilão e do mocinho? Então, não bate, né? Sempre a novela trazia a mensagem de que, o quê? Quando eu tenho um vilão, o mocinho tá sendo prejudicado. Quando o mocinho tá lá em cima, é porque o vilão foi derrotado. Então, pensa basicamente nisso. Os dois não vão acontecer da mesma forma. A novela sempre demonstrava que o quê? Um tava em cima e o outro tava embaixo. Quando um tava lá, o vilão tava super ganhando espaço, o mocinho tava lá sendo prejudicado. Quando o mocinho tava de boa, é porque o vilão foi derrotado. Então, pensa os hormônios da mesma forma, como se fosse uma gangorra. Quando um tá em cima, o outro tá embaixo. É sempre uma resposta do seu corpo, tá equilibrando esses papéis. Então, eu sempre tenho um mais em cima, ou seja, um tá em funcionamento, consequentemente, se esse aqui tá em funcionamento, esse aqui tá em menor quantidade, ou muitas vezes tá inexistente. Então, agora que você entendeu o que é hormônio e qual o papel dele no seu corpo, agora a gente vai aprofundar na questão dos hormônios que fazem um trabalho primordial e, claro, essencial no seu corpo, tanto para garantir que você tenha uma gravidez mais tranquila, que ocorra tudo bem na sua gravidez, quanto para que o seu pós-parto seja realizado da melhor forma. Ou seja, tanto esse pós-parto imediato, quanto o pós-parto sucessivamente nos próximos meses referente ao seu parto. Ou seja, o seu corpo precisa encontrar esse equilíbrio desse pico de hormônios que teve e depois dessa queda de hormônios que teve. Então, ele vai trabalhar com diversos hormônios, usando diversas funções para cada momento, para que seu corpo entre em um equilíbrio de gerar uma vida, trazer uma vida para o mundo e cuidar dessa vida.
que foi o seu filho. Então, à medida que você foi lá, descobriu que estava grávida, você vai começar uma produção muito alta de estrogênio e progesterona, que são fundamentais para a sua gestação. E aí, em contrapartida, esse aumento dessa progesterona e desse estrogênio, eles são responsáveis por criar neurotransmissores, que são a dopamina e a serotonina, que são produzidos no seu cérebro e são fundamentais para que te traga uma sensação de calma, de bem-estar, de felicidade. Sabe aquele brilho da gravidez? Ai, eu tinha um brilho tão diferente, eu era mais calma, eu ficava mais feliz, eu me sentia tão linda, maravilhosa, gostosa. Parece que nada me atrapalhava. São esses neurotransmissores que são produzidos durante a gestação. Mas aí o que acontece quando você vai lá, passa pelo parto e tá no pós-parto? Aí que vem a onda. Aí a gente fala, né? Parece que a gente tá lá, muito boa. Sabe quando você vai no mar, tá bem gostoso, tá curtindo só na beiradinha e do nada vem aquela onda assim que te passa, que quase que te derruba? Ninguém te avisa que aquela onda tá chegando, mas quando ela chega, meu Deus, a gente parece que, nossa, não sabe nem onde tá mais. Então, basicamente eu falo que o pós-parto é assim. É um turbilhão que ninguém te avisa, ninguém te fala o que vai acontecer e só quem vive vai saber. Sabe aquela história de quando é mãe você vai saber? Quando é mãe você vai entender, depois do parto você entende, porque durante a gravidez ninguém te fala que vai acontecer essa avalanche de sentimentos, emoções, mudanças no pós-parto. Mas saiba que grande parte disso é uma questão hormonal, é dessa queda desses seus hormônios, progesterona, do seu hormônio estrogênio, que antes estavam em níveis muito elevados e que também, por consequência, vai ter uma queda nesses neurotransmissores, porque eles eram produzidos por esse aumento da progesterona e do estrogênio. Então, quando eu tenho a diminuição da progesterona e do estrogênio, eu também tenho essa diminuição da dopamina e da serotonina. Por isso que é tão fundamental a gente entender qual a relação entre os hormônios e por que eles estão realmente impactando. Por que eu estou me sentindo como eu me sinto agora? É uma questão hormonal. E eu vou te explicar nesse vídeo. Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa queda, eu preciso ter um aumento de ocitocina e de prolactina. Então, lembra da gangorra? Um desceu para o outro subir. Um teve que subir, então o outro teve que descer. Sempre assim vai acontecer. E é assim que seu corpo vai encontrar esse equilíbrio, tanto na gravidez quanto no pós-parto. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então agora vamos aprofundar um pouquinho mais nessa linha do tempo dos seus hormônios. Como que eles vão impactar suas emoções, seu corpo e quais mudanças eles vão trazer. Então pensa ali na questão do pós-parto imediato. Você acabou de ter seu filho. Não importa quanto tempo você tenha levado durante a questão de parto, durante a questão do expulsivo, durante a questão de preparação até seu filho nascer, até você pegar o seu bebê no colo, é aquela sensação, né? E eu passei por isso, foi muito engraçado, porque todo mundo dizia que ia ser assim, e eu não, achava que não, né? Mas foi assim. Eles falam, nossa, o bebê passou ali pelo expulsivo, teve o círculo de fogo, fez a última empurrada, nasceu, ou então passou por uma cesárea, só que uma cesárea é um pouco diferente esse processo. Tá? Porque como não foi um processo natural, lembra da questão dos hormônios? Então, quando eu passo por esse período de contração, meu corpo já está recebendo esses hormônios. Já está entendendo que tá chegando a hora. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora de que o bebê vai nascer. Prepara o coração, prepara tudo aí, tomando mensagem. Ei, gente, vai nascer daqui a pouco. Quem é que tem que fazer o quê? Então, já começa a dar essa sinalização. Mas se você passa por uma cesárea, na teoria você interrompe esse processo natural do seu corpo de entender que o bebê estava pronto para nascer. Eu sei que existem diversos casos para que você tenha feito uma cesárea, e se foi também uma opção sua fazer a cesárea, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que você entenda que teve uma interrupção nesse momento que seria de forma natural. Então, muitas vezes, a mulher que passa por uma cesárea, se você passou por uma cesárea, tem um pouco de diferença em relação aos hormônios que são liberados, consequentemente desencadeados nesse processo após o parto. Mas se você teve um parto natural, um parto normal, assim como eu, o que acontece? Você tá lá naquela partolândia, realmente, literalmente existe a partolândia, você tá lá naquele momento que você tá fazendo força, você já não se sente mais, você tá lá. Eu lembro que eu falava muito, vai demorar, falta quanto? E eu tava assim numa onda muito louca ali, naquele momento, por causa desses hormônios que estão trabalhando no teu corpo. Só que ao mesmo tempo, o que todo mundo me dizia, que eu achava que mas será que é real? Depois que tu tiver teu filho, vai ter passado tudo isso. E realmente foi. A partir do momento que nasceu, tive o Benji, peguei no colo, foi tudo diferente. É como se toda aquela sensação, cansaço, enfim, tivesse passado. Então, os seus hormônios possuem esse papel fundamental. De que depois que você teve o parto, você vai ter uma série de outros hormônios que são desencadeados, principalmente para você criar aquele vínculo com o seu filho. Para você ter esse primeiro contato. Sabe aquela questão do Golden Hour?
que é a hora de ouro, de você realmente criar pele a pele, vínculo, é fundamental para o vínculo, é uma liberação de hormônios que estão acontecendo ali nesse pós-parto imediato. Por isso que é tão fundamental você ter esse contato com seu filho assim que seu filho nasceu. A primeira 1 hora de vida ser somente mãe e bebê. Se, claro, se ocorreu tudo bem com o seu parto, se realmente seu filho estava bem também, estava liberado, então imagine que você tenha passado por essa golden hour e que talvez não tivessem explicado a importância desse momento, então eu estou explicando aqui agora nesse vídeo porque eu passei por isso. E aí o que acontece? A sua progesterona e seu estrogênio tem uma queda enorme a partir do momento que seu filho nasce e que tem o nascimento da placenta. Então esses dois hormônios que antes eram fundamentais durante a gestação tem uma queda enorme durante esse período do nascimento do seu filho e o nascimento da placenta. E o que acontece também, aí eu tenho um aumento da ocitocina, que ele vai aumentar imediatamente para compensar essa queda da progesterona e do estrogênio. Tá, peraí, a gente tem que achar alguém para ocupar esse espaço dessa queda abrupta desse estrogênio e dessa progesterona. Então, a ocitocina vem para compensar esse papel. E como eu falei, a ocitocina, então, ela vem para fortalecer esse vínculo parental, esse vínculo materno entre você e seu filho. Então, ela é fundamental para criar esse vínculo. Só que ela também vai acabar sendo responsável pelos sintomas daquele blues puerperal nos primeiros meses de vida do seu filho. Então, ela vai impactar também nessa questão. Ao mesmo tempo, eu tenho um aumento de prolactina, que a prolactina é um dos hormônios responsáveis pela produção de leite materno. Então, esse hormônio precisa ser liberado, por quê? Ei, agora ela precisa amamentar. Então, se você não amamentou, mesmo assim, às vezes você tem essa liberação de prolactina. Então, mães que passam por uma cesariana, como muitas vezes não passam por esse processo natural do seu corpo reconhecer, elas precisam receber uma dose de ocitocina para que seja liberado no seu corpo, ou seja, uma ocitocina sintética para que o seu corpo receba essa liberação e reconheça, tá? Então agora aconteceu esse parto, então agora a gente pode começar a trabalhar realmente para liberar esses hormônios de forma natural, porque, como eu falei, você passa por uma cirurgia, então é um processo um pouco diferenciado do processo de um parto natural. E aí passamos por um tempo, de 3 a 6 semanas após o parto, você já tá sentindo aquela montanha-russa, né? Você tá lá no topo do nada, e do nada, e aquela montanha-russa louca que você sabe que é esse período do pós-parto. E tudo isso é relacionado aos seus hormônios que estão trabalhando no seu corpo para equilibrar, enfim, e trazer um certo equilíbrio sem estar em equilíbrio, mas mesmo assim eles estão trabalhando da melhor forma para te manter viva, te manter bem e, consequentemente, que você se sinta bem para cuidar do seu filho. E aí, esses primeiros 3 meses são um turbilhão de perda de sono, de vários tipos de emoções. Muitas vezes eu tô passando por esse blues puerperal, então eu tô tentando me adaptar a toda aquela questão hormonal, toda aquela questão de mudança de identidade, tudo isso está recaindo sobre mim. Eu nem pensei nada ainda quem eu sou, o que eu vim fazer no mundo, porque nesse momento eu tô tentando me reconhecer e reconhecer o meu filho, ao mesmo tempo criando uma nova rotina entre eu, meu marido, nosso filho, então constituindo aquela família. Por mais que você tenha se preparado para a questão do pós-parto, para a maternidade em si, para os cuidados com o recém-nascido, tenho certeza que você não se preparou para cuidar de você. E aí, quando eu me deparo com essas mudanças, muitas vezes você pode sentir até um pouco depressiva, um pouco desconectada de si mesma. Então, o que acontece? Devido a esses sintomas externos também, de perda de sono, exaustão, cansaço, o seu corpo está trabalhando juntamente com a adrenalina para te manter de pé ao longo do dia. Então, se essa mulher está cansada, essa mulher está sem sono, então a gente tem que botar adrenalina no corpo dela para que ela realmente consiga superar o dia, porque senão a vontade da mãe é muitas vezes ficar 24 horas na cama, mas a gente sabe que tem responsabilidades para fazer e principalmente um filho que demanda muito dessa mãe, seja para amamentação ou seja para fórmula, independente disso, precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de toque, precisa de convívio e principalmente precisa de você para corregular suas emoções, porque ele está se adaptando com essa vida fora do útero. Então é tão importante que a mãe receba esse suporte, ou seja, não sei se você recebeu esse suporte, tão fundamental para esses primeiros meses de vida do seu filho. Assim como você está dando esse suporte para o seu filho, você também precisaria de um suporte. E aí nós pulamos para 3 meses após o parto. Provavelmente nesses 3 meses após o parto, você já criou uma rotina com o seu filho. Foram 3 meses de aprendizados, foram 3 meses de erros, foram 3 meses de choros, felicidades, alegrias, enfim. Mas aí você já está começando a criar uma rotina com o seu filho e já está se adaptando a essa nova fase. Só que os seus hormônios ainda estão se adaptando para voltar aos níveis de que era antes do parto. Então, geralmente, uns 2 a 3 meses após o parto, seus níveis hormonais vão começar a estar entrando em equilíbrio, mas um processo lento ainda. Eles só começam a voltar, porque daí você passou por essa fase, na teoria, só na teoria, de privação de sono, de exaustão, então seu corpo já tá, agora eu posso
liberando, trabalhando de forma devagarinho para essa mãe ir voltando a ter um equilíbrio de como era antes da gestação. Mas claro que isso é teoria, né? A gente sabe que a prática é bem diferente, principalmente se a sua rotina foi uma rotina diferenciada, foi uma rotina exaustiva, você ainda não tinha criado rotina com seu filho nos primeiros 3 meses, porque eu ainda não tinha, estava me adaptando ainda, então varia muito de mãe para mãe. Só que em contrapartida, aí você começa a ter um aumento do cortisol, o hormônio do estresse. Por que acontece isso? Porque existem diversas transformações que muitas vezes é estressante cuidar de um bebê pequeno, é estressante cuidar de um bebê que precisa muitas vezes de você. Contrapartida, você muitas vezes está se privando de si mesma, então tem situações estressantes onde eu penso, tá, mas eu queria ter um tempo para mim, eu não tenho, eu tô exausta, eu tô cansada, então você tem um aumento do nível de cortisol. E aí, consequentemente, com o nível de cortisol maior, você ainda tem uma privação de sono, você tem uma queda da melatonina, que é o hormônio regulador do seu sono, e consequentemente uma queda da serotonina, que é responsável por aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de se sentir bem, aquela sensação gostosa que você sentia quando você estava grávida, aquele brilho especial. Do nada eu penso, cadê meu brilho? Onde é que ele foi parar? Porque ele sumiu e eu não sei para onde foi. Onde está? Estou te procurando. Então aquela serotonina caiu por causa da queda da melatonina, por causa do aumento do nível de cortisol. Tá vendo como eles têm essa relação, como eu falei para você anteriormente? Um tá muito relacionado com o outro, então é uma reação em cadeia. Então eu perco um pouco desse brilho e tô mais estressada do que o comum. E consequentemente isso tem um impacto negativo no seu humor, em como você se vê, nas suas emoções e principalmente na sua libido. Por isso que não é de se admirar que 3 meses após o parto você ainda não tá com aquela vontade louca de fazer sexo e você nem quer pensar em sexo, tá tudo bem. Tá vendo como seus hormônios estão realmente trabalhando para garantir que você sobreviva e garantir que você cuide do seu filho ao mesmo tempo. E aí, se você tá praticamente vivendo para sobreviver a tudo isso, em situações estressantes, se adaptando um novo você, a uma nova rotina, a um novo casamento, a novas responsabilidades, a sua libido, ela não é primordial nesse momento. Então, por isso que eu falo, tá tudo bem se você ainda não tem vontade, tá tudo bem se você ainda não tem aquela libido, aquela coisa gostosa, porque nesse momento é o momento de você focar em você. É o momento de entender que essas mudanças hormonais estão acontecendo e que elas não vão ser eternas, mas é o momento de você se acolher e entender que tá tudo bem. Só que daí a gente pula para 6 meses após o parto. E aí o que acontece para 6 meses após o parto e até os dias atuais quando você se encontra hoje? Bom, esse processo muda de mulher para mulher. Então, dependendo se você amamenta, vai ser um processo. Dependendo se você deu fórmula, vai ser outro processo. Porque daí a gente entra nos 6 meses na questão de introdução alimentar do seu filho. Então, aí se você amamentava, você vai ter uma diminuição da amamentação. Se você usar fórmula, já é um processo bem diferente, porque daí seus hormônios já estão se regulando já desde lá dos 3 meses. Mas se você amamenta, não. Principalmente se você se encontra hoje, não sei que idade que seu filho tem. Mas eu tenho um Benjamin de 2 anos e 5 meses. Eu ainda amamento Benjamin. Então, eu ainda tenho, hoje com 2 anos e 5 meses, uma regulação diferenciada dos meus hormônios, ou seja, eles não estão totalmente equilibrados hoje. Eu ainda tenho uma influência hormonal devido à amamentação. Só que com esses 6 meses, como houve a introdução alimentar, teve uma diminuição do hormônio da prolactina, porque antes a prolactina tinha que ser muito mais produzida, porque o único alimento do meu filho era o leite materno. E agora, com a introdução alimentar, aí você tem uma certa diminuição, ou seja, eu passei por uma certa diminuição da prolactina, mas ainda tenho influência da prolactina até hoje, porque eu ainda amamento. Ou seja, meu corpo ainda precisa mandar aquele, ei, tem um ser humaninho ali que tá agarrado no TT. Então, manda produzir leite. E aí, consequentemente, as outras áreas do meu corpo estão reconhecendo que eu ainda tenho um ser humaninho aqui no TT, então ele ainda diz, tá, mas se ela ainda tem um ser humaninho que está amamentando, ela ainda não pode ter libido, porque ela ainda precisa cuidar daquela criança que está precisando dela. Mas, como eu falei, é o processo da natureza te falando isso, mas isso não é determinante para que você não tenha libido. E aí, se você já passou pelo processo do desmame, provavelmente você sentiu também mais, de novo, aquele baque, né? É o segundo pós-parto. Porque daí você também tinha essa influência desses hormônios que estavam presentes na amamentação e quando aconteceu o desmame, você teve essa queda desses hormônios remanescentes que ainda precisavam ser liberados por causa que você ainda estava amamentando. Então a mulher passa também por um processo hormonal muito forte na época do desmame. Eu ainda não realizei o desmame, mas já tenho essa consciência de que quando eu realizar o desmame, eu também vou passar por períodos de influência dos meus hormônios que antes estavam trabalhando e
após o desmame, eles não vão mais trabalhar. Então eu vou ter a queda desses hormônios e todo hormônio com uma acentuação ou uma queda, ele vai ter um efeito colateral. Bom, então agora vamos aprofundar mais um pouco. Agora que você entendeu como os hormônios estão reagindo e reagiram ao seu corpo até esse período do pós-parto, agora a gente vai entender mais profundamente como seus hormônios estão impactando na sua libido. Então existem 2 hormônios fundamentais que vão impactar na sua libido. É o famosinho estrogênio e a famosinha progesterona. Mas nós temos também a prolactina e a ocitocina. Então, esses 4 vão impactar sim na sua libido. Não tem como negar isso aqui. Então, o hormônio influencia a libido? Influencia, porque nós temos esses 4 que influenciam a sua libido após a maternidade. Então, agora eu quero aprofundar em cada um para que você entenda qual a influência desse hormônio. Eu sempre falo que eu gosto de trazer conhecimento para você. Por quê? Porque muitas vezes falta informação de qualidade para as mães. É isso que eu vejo constantemente. Por exemplo, eu passei por um período do meu pós-parto onde eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não entendi as mudanças que estavam ocorrendo comigo. E aí eu procurei ajuda, e aí eu procurei respostas e não encontrava. Ou seja, as pessoas só me diziam, é normal, é comum, vai acontecer. A mulher fica mais fraca mesmo no pós-parto. Mas ninguém explica o porquê está acontecendo. Então eu sempre gosto, igual aquela criança na fase do porquê, entender, tá, mas por quê? Tá, mas por quê? Tá, mas por quê? Porque quando eu sei o que está acontecendo, eu paro de me cobrar e achar que tem algo de errado comigo. Quando eu entendo o que está acontecendo, eu sei o porquê de cada coisa, eu sei a reação que vai ter para cada coisa e aí eu consigo achar uma solução para aquilo. Então fica tudo mais fácil. Então vamos aprofundar agora um pouquinho na questão dos hormônios e como eles impactam individualmente ou até conjuntamente a sua libido após a maternidade. Então primeiro a gente precisa entender da influência do estrogênio. Eu já falei antes para você e eu vou repetir agora. O estrogênio, quando eu tenho essa queda do estrogênio após o parto, o que acontece? Eu tenho uma diminuição da minha lubrificação vaginal, porque ele é responsável por essa lubrificação vaginal, ou seja, pela produção dessa lubrificação vaginal. Ele manda lá um, ei, produz aí. Então ele manda uma informação com o alto-falante, ei, produz aí uma lubrificação natural para essa mulher. Agora não produz mais. Aí quando ele não tá em cena, não vai produzir, porque ele não tá mandando essa mensagem. Ei, produz aí. Não tem mais ninguém para dizer que tu tem que produzir. Então você tem uma queda nessa lubrificação vaginal, o que pode tornar o sexo mais desconfortável, o sexo doloroso. Então, muitas vezes eu escuto queixas das minhas pacientes que o quê? Ah, mas eu amamento e depois do parto eu não tenho mais tanta lubrificação, eu não me sinto mais tão molhada. Isso é comum? É comum de acontecer. Mas isso não é determinante de que vai ter que ser doloroso, vai ter que ser desconfortável. Não, a gente tem meios para que a gente possa tornar esse sexo mais prazeroso e driblar essa falta de lubrificação vaginal. Só que ao mesmo tempo que ele ajuda na lubrificação vaginal, ele também é responsável pela excitação da mulher. Então, o que acontece? Essa queda do estrogênio vai causar uma diminuição da tua reação natural de ficar excitada e da tua reação natural de ficar lubrificada quando, consequentemente, você está excitada. Então, quando a mulher está excitada, ela vai ficar mais lubrificada, porque ela vai ficar preparada para fazer sexo, para ter uma penetração. Agora, se eu não tenho esse comando de eu posso ficar excitada, é uma resposta, um estímulo para mim ficar excitada, eu não vou ter uma resposta a esse estímulo de excitação para eu começar a ficar lubrificada. Então isso dificulta, mas, como eu falei, não é um determinante. E aí, um efeito colateral é essa secura. Como eu falei anteriormente, as mulheres me relatam, eu me sinto mais seca, só que ao mesmo tempo eu também torno o sexo desconfortável. Com a penetração, eu sinto uma sensação de alfinetada, como se eu sentisse uma sensação de agulha penetrando por causa dessa secura vaginal, causa um desconforto prejudicial para a mulher. Ou seja, se você não tem essa consciência de que o que está acontecendo é essa queda do estrogênio e que existe solução para que você resolva isso, muitas vezes você pode estar evitando o sexo, como muitas pacientes minhas evitavam. Camila, eu evito o sexo porque é desconfortável e eu não estou conseguindo achar uma solução. E quando eu busquei resposta, me disseram que era normal. É normal doer, é comum, aguenta, vai passar, continua, uma hora passa. Só que não passa se você não tiver uma solução. Não passa se você não souber por que está acontecendo e como que você resolve aquilo. Então, não vai ser uma surpresa para mim se você me disser, Camila, eu sinto dor no sexo. E se eu sinto dor no sexo, eu não tenho vontade de fazer sexo. Se eu não tenho vontade de fazer sexo, eu não tenho libido. Isso não é uma surpresa, porque isso é uma reação em cadeia natural que uma coisa vai levando a outra. Ou seja, você não é culpada porque você não quer. É porque está acontecendo tudo isso aqui que está impactando na sua libido. Então, uma solução para você é realmente usar lubrificante. Colocar o lubrificante ali na cabeceira da cama, deixa ali no seu criado mudo, deixa ali escondidinho para o filho não ver, porque senão daqui a pouco ele tá pegando lubrificante espalhando pela casa inteira, porque ele não vai entender o que é.
Mas realmente você ter um lubrificante como melhor amigo e introduzir um lubrificante durante a sua relação sexual, para que você supra essa queda dessa lubrificação e torne o sexo mais prazeroso. Essa sensação de que parece que tá me alfinetando, parece que tá enfiando agulha, parece que tá machucando, não consigo deslizar, sinto desconforto, tá machucando, muitas vezes acaba causando uma laceração, sai um pouquinho de sangue, porque você não tá lubrificado o suficiente. Então, usar um lubrificante é muito importante, mas também é importante respeitar o seu tempo de excitação, que geralmente vai ser de 30 minutos. Então, antes de 30 minutos, não tem penetração. E antes desses 30 minutos, você faça o quê, Camila? Você vai trabalhar bastante preliminar. É beijo, carinho, massagem, abraço. Então, bastante coisas que vão te incentivar para quando você realmente vá fazer um sexo penetrativo, é porque você tá subindo pelas paredes e, nossa, vamos que eu tô pronta, tô a ponto de bala. Então, realmente, você respeitar esse tempo e usar um lubrificante é essencial para driblar essa queda do estrogênio. Já a progesterona, ela atua impactando na sua libido porque ela tem essa queda após o parto e ela possui então um papel importante na depressão pós-parto, ou seja, para desencadear uma depressão pós-parto por causa dessa queda abrupta da progesterona. Ou seja, se você, mãe, passou por um processo de depressão pós-parto ou está com sintomas de depressão pós-parto, possivelmente é por essa queda da progesterona. Se você está com depressão pós-parto, você não vai ter libido. Enquanto você não conseguir tratar essa depressão pós-parto, você nem começa a pensar em tratar a libido. Eu sempre falo isso para minhas clientes. Já atendi clientes que estavam com sintomas de depressão pós-parto, então o que aconteceu? Primeiro a gente precisava trabalhar essa depressão pós-parto, resolver essa depressão pós-parto para depois a gente trabalhar na libido. Então nada de querer resolver alguma coisa antes de resolver a outra coisa que é primordial. Primeiro o seu bem-estar mental, primeiro o seu bem-estar físico, primeiro o seu bem-estar psicológico e depois aí você pensa na sua libido. Então, por ordem de importância, a mãe precisa sempre estar bem psicologicamente, mentalmente, fisicamente, para daí então ela pensar na libido. E aí essa queda de progesterona pode durar um bom tempo, porque ela só vai começar a ser produzida pelos seus ovários quando você começar a menstruar. Então, se você está amamentando, você pode ter períodos longos sem menstruar até que seu corpo reconheça que seu filho possivelmente passou dos 6 meses já, então já começou uma introdução alimentar, então teve uma queda do nível de prolactina, porque agora a demanda de leite materno não é tão grande como antes, igual foi o meu caso. Então aconteceu o quê? Com 1 ano e pouco eu tive minha primeira menstruação, 1 ano e pouco depois do parto. Então aí que começou a regular de forma muito lenta o meu hormônio progesterona, ou seja, essa produção da progesterona através dos meus ovários. Porque a progesterona, ela tem um papel importantíssimo. Ela atua lá no seu neocórtex, lá no seu cérebro, para ativar e mandar resposta de o quê? Manda produzir prolactina porque tem um bebê agora. Então, quando houve o pós-parto imediato, você acabou de ter seu filho, baixou o nível de progesterona. Quando baixou o nível de progesterona, ela já enviou uma mensagem. Eu tô caindo, mas é pra vir outra coisa no meu lugar. É pra vir a prolactina no meu lugar. Porque agora, nesse momento primordial, a prolactina tá lá em cima da gangorra e eu tá embaixo da gangorra. Seu corpo é perfeito, como eu falei, ele tá em equilíbrio a todo momento, ele tá funcionando a todo momento. E quando você tem essa consciência do que acontece, você tem informação e daí tem poder nas suas mãos de entender os processos que estão acontecendo. E não apenas ouvir. Como eu ouvi, é normal a mulher ficar mais fraca no pós-parto. Para com isso, você precisa de informação. E eu tô aqui para te passar informação de qualidade e informação que eu tive que estudar, eu tive que procurar e realmente eu tive que ir atrás de respostas. Então eu tô aqui para te dizer que você também deve ir atrás de respostas e da informação correta e o que realmente vai fazer sentido para você. E aí, falando da prolactina, ela entrou em cena agora. Então o que acontece? A prolactina tá já em um nível mais baixo desde que você descobriu que estava grávida. Então, lá na gestação, durante sua gravidez, ela foi responsável por gerar um aumento dos seus seios. Então, sabe, as mães que dizem, porque eu dizia isso, nossa, eu não tinha peito agora na gestação, apareceu aqui maravilhosamente meu seio. E aí, depois, no pós-parto, ela vai continuar participando desse crescimento dos seios e também desse preparo dos seios, porque não sei se você sabe, mas os seus seios só chegam no estágio final, realmente, um estágio final de evolução, quando a mulher é capaz de gestar e é capaz de passar pelo pós-parto. E aí, então, eles chegam nesse estágio final que realmente modificações no seio da mulher. Então, você pode notar, o seu seio antes de ser mãe é totalmente diferente do seu seio agora de ser mãe. Eu tive diversas transformações no meu seio, tanto esteticamente quanto de volume, enfim, de tamanho. Então, tudo isso mudou. E são essas mudanças no seu seio que são
feitos através da prolactina. Então o hormônio manda mensagem: prepara esse seio porque essa mulher vai gestar, ela vai ter um bebê, ela está amamentando, então esse seio precisa estar preparado evolutivamente para que ela amamente. E aí esse hormônio ele também inibe o seu sistema de excitação sexual lá no seu cérebro. Quando ele está em alta, ele vai inibir você de estar mais aberta a essas pistas sexuais, de você estar mais aberta para ativar sua libido, para ficar com vontade, para ficar excitada, para ter esse desejo. Mas e aí, se você não está tão alinhada com esse teu sistema de excitação, se não está tão ligada, vai ser muito mais difícil de você entrar no clima, de você ficar afim, de você realmente acionar a sua libido, ligar o botãozinho, que na verdade não é um botão, mas a gente acredita que é isso. Mas nos próximos vídeos você vai entender que não é só um botão a sua libido, mas você realmente vai estar mais aberta ou não, porque daí com esse hormônio você não vai estar tão aberta a entender esse processo de excitação e realmente estar aberta para ativar sua libido. E aí a gente tem um combo da baixa libido que eu falo. Mas é o quê? Aumento de prolactina, queda de progesterona e aumento de ocitocina. Tudo isso vai fazer o quê? Com que você fique imersa no modo mãe. Fique imersa no modo de nutrição infantil. Então, tudo é para o meu bebê. Tudo é para você, meu filho. Então, se você passou por esse momento onde você só se via como mãe, saiba que a culpa é dos seus hormônios. Eles estão trabalhando para promover essa ligação entre você e seu filho. Mais uma vez, a natureza querendo garantir de que você esteja cuidando do seu filho e que torne ele uma prioridade nesse momento, já que ele depende muitas vezes único e exclusivamente de você. Ou seja, é introduzido esse comportamento de cuidado infantil, fazendo com que você queira menos sexo e queira cada vez mais ficar com seu filho. Só que a prolactina, ela é antagonista da dopamina. Então, quando eu tenho alta prolactina, eu tenho baixa dopamina. E a dopamina é essa sensação de prazer, essa sensação gostosa, de motivação, que os grandes líderes possuem. Picos de dopamina, de realmente ir pra ação, de realmente fazer acontecer. E aí, quando eu tenho essa diminuição de dopamina, essa diminuição de estrogênio, consequentemente eu tenho menos libido. E quanto mais tempo daí você amamenta, mais prolactina você tem, menos progesterona e estrogênio você tem e, consequentemente, menos dopamina você vai ter. Além disso, esses padrões de privação de sono, de picos de estresse, de cansaço, de fadiga, tudo isso vai contribuir para não apenas diminuir a dopamina, mas também todos os outros neurotransmissores que são responsáveis por te trazer essa sensação de bem-estar. Então, por isso que muitas vezes você se sente chateada, cansada, não se reconhece, está sempre chegando no final do dia, parece que está sem bateria. Saiba que é muitas vezes a falta desses neurotransmissores na sua vida e que realmente podem te trazer essa sensação então de bem-estar, de mais alegria, de mais disposição, de mais querer fazer as coisas. Então, se está tendo um desequilíbrio nessa área, provavelmente você não está produzindo suficientemente esses neurotransmissores. E aí nós temos a ocitocina. A ocitocina, então, ela, como eu falei, ela vai ser liberada já no seu pós-parto imediato. Então você vai ter picos de ocitocina para criar um vínculo com seu filho. Ou seja, nós sempre vamos ter essa produção e essa liberação de ocitocina. Só que o que acontece? Antes de você ter seu filho, você liberava essa ocitocina com o seu marido. Então pensa, quando você entrou no relacionamento, quando você conheceu seu marido, não dava vontade de estar sempre perto dele? Não dava vontade de estar sempre ligando para ele, mandando WhatsApp, enfim, vendo ele todo dia? Se pudesse, você via todo dia? Liberação de ocitocina. Liberação de ocitocina para que você e seu marido formem um vínculo. Só que daí o que acontece? Neném nasceu e aí mamãe agora quer ficar só com o bebê. Mamãe quer ficar mais perto, se aconchega no carinho, se aconchega no abraço do filho. Então, muitas vezes acontece com as minhas pacientes o quê? Esse sistema onde eu prefiro ficar mais perto e eu preciso ficar mais perto do meu filho do que do meu marido. Então, muitas vezes eu me afasto do meu marido. Se você notou que você também se afastou do seu marido, você começou a evitar beijo, abraço, toque, começou a sentir uma necessidade maior de cada vez mais estar perto do seu filho, saiba que isso é totalmente natural e é culpa da famosa ocitocina. Mas não vamos culpar ela porque ela é necessária para essa questão de que você tenha essa sensação de querer ficar mais perto do seu filho. Isso é fundamental para quê? Para que você proteja, para que você cuide, para que você cuide da segurança do seu filho e principalmente da sobrevivência do seu filho. Só que aí a gente tem uma consequência dessa ocitocina. Se eu não quero ficar tanto com meu marido, muitas vezes os homens se sentem rejeitados pela mãe. Seu marido também se sentiu assim? Ou não? Como é que foi essa questão? Aqui em casa a gente não teve esse problema, mas eu escuto das minhas pacientes que elas dizem o quê? Camila, meu marido vive reclamando que ele está se sentindo rejeitado, que diz que eu só quero o nosso filho, só quero nossa filha,
filha todo dia, 24 horas, só quero estar perto, e aí ele sente que não tem mais espaço dentro da relação. E aí muitas vezes o homem começa a se desconectar da mulher, então muitas vezes o seu marido se desconecta, muitas vezes o seu marido se afasta, e aí ele começa a te procurar para dar beijo, para dar abraço, para fazer um carinho, e você não quer, porque daí você já carregou a sua bateria de ocitocina, já botou uma carguinha lá no seu tanque de ocitocina com o seu filho, então você não precisa mais dessa regulação, desse carinho, desse cuidado. Então muitas vezes acaba o marido ficando de lado, e aí muitas vezes o seu marido está tendo essa reação. Então agora que você já tem essa clareza do porquê acontece, já vai lá e já explica para o seu marido. Agora você tem esse conhecimento. Amor, sabe quando você se sente assim? É porque eu estou regulando minha ocitocina com o nosso filho. Mas também é fundamental a gente não levar isso como uma bengala, né? Eu sempre falo, isso não é uma desculpa para ninguém. Então é importante também eu abrir espaço para voltar a regular esses níveis de ocitocina com o meu marido. Então você ter esse papel também de ter momentos onde você regula a sua ocitocina com o seu marido e não dependa só dessa regulação entre você e seu filho. Porque é o que eu sempre digo, se eu não estou com meu marido, se eu não estou cultivando meu relacionamento, estou só focando no meu filho, o que acontece? Quando meu filho crescer, vai ficar só eu e meu marido em casa. Será que vai ter ainda eu e meu marido? Será que ainda vai ter um relacionamento? Porque só ficar esperando que meu filho cresça, depois eu vou cuidar do meu marido, depois eu vou cuidar da minha libido, depois eu vou cuidar da minha vida sexual, agora não é o momento, e aí seu filho tá crescendo e ele tá tendo a vida dele e você tá se abdicando da sua vida, do seu relacionamento, do seu marido. E aí a gente tem essas rachaduras pequenas que muitas vezes podem fazer com que se torne uma rachadura muito grande e que realmente mexa com aquela estrutura daquela casa, daquele relacionamento. Então é tão importante você focar no seu relacionamento desde já, trabalhar para ter momentos, cultivar momentos de qualidade e não apenas só sexo, mas momentos onde você abraça, você tem um carinho, você tem uma conversa, você se sente apoiada pelo seu marido. É tão fundamental. Então saiba que todas essas mudanças que estão acontecendo no seu corpo, essas mudanças hormonais, é um processo totalmente normal. Por isso que eu quero te trazer essa consciência do que está acontecendo, como está acontecendo, e entender que é um processo normal. Então, realmente, essa queda da sua libido devido a esse processo hormonal é totalmente normal, como eu falei, é para garantir a sobrevivência do bebê e garantir que você foque no seu filho. Por isso que você tem essa queda da sua libido. Lembrando que a queda da libido não é única e exclusivamente questão hormonal. São diversos fatores que estão acontecendo em paralelo com esses hormônios que vão te fazer baixar a tua libido cada vez mais. Então a gente não pode só culpar os hormônios. Eles estão acontecendo, eles são uma realidade, mas tem outros fatores que estão impactando igualmente ou até muito mais a sua libido nesse momento após a maternidade. Mas aí, Camila, se eu não vou culpar os meus hormônios, quando que eles vão voltar ao normal? Bom, para que você entenda, geralmente eles vão levar cerca de 1 ano para voltar ao normal, aos níveis normais de antes de você engravidar, ou seja, igualar com os níveis normais de uma mulher que não tem um filho. Mas, como eu já falei, se você amamenta, isso vai variar de mulher para mulher. Então, como eu falei, eu amamento há 2 anos e 5 meses. Então, meus níveis hormonais ainda não estão totalmente regulados. Eles passam por um processo natural de regulação, mas de forma leve. Então, por exemplo, eu agora estou menstruando, já faz 1 ano e 5 meses que eu menstruo. Então, eu já tenho um funcionamento de alguns hormônios. Não de forma efetiva 100%, mas eles já estão funcionando nesse momento. Então, é importante você entender que cada mãe vai ser única. Então, por isso que você não pode se comparar, são realidades diferentes. Muitas vezes, se você está assistindo esse vídeo e você não amamenta, então provavelmente seus hormônios já estão regulados de outra forma. Mas se já estão regulados de outra forma, Camila, por que eu ainda não tenho a libido que eu gostaria? Porque, como eu falei, não é apenas o hormonal. Esse vídeo é para te trazer uma consciência de que existem mudanças hormonais, mas não é só isso que está impactando na sua libido. Lembrando que apenas ter esses níveis hormonais, eles voltarem ao normal, não quer dizer que toda a sua vida vai voltar ao normal. Quer dizer, então, que meus níveis vão voltar ao normal e aí, magicamente, eu voltar a ser a mulher que eu era. Não! Sabe por quê? Porque eu tenho uma verdade para te falar. Você nunca mais será a mesma mulher. Você passa por diversas transformações que vão te moldar e vão te mudar para uma nova versão. Então não adianta querer voltar a ser quem você era, mesmo que meus níveis hormonais voltem, porque todas essas mudanças que aconteceram vão refletir numa nova versão de você mesma. De você como mulher, de você como esposa, de você como
uma empresária, de você no seu trabalho, de você nas suas visões de mundo, nos seus valores, tudo isso vai mudar. Não espere ser a mesma mulher de antes só porque passou um ano e a Camila disse que depois de um ano meus níveis hormonais estariam melhorando, estaria voltando ao normal. Não é apenas isso. A gente não pode se comparar com quem a gente era no passado, porque quem a gente era no passado não vai voltar nunca mais. Você passou por um processo da matrescência, você se tornou uma mãe além de mulher. E todas as transições da sua vida geram impactos, têm efeitos colaterais. Então agora que você já entendeu que os hormônios, eles não são os únicos responsáveis pela sua libido não estar do jeito que você gostaria após a maternidade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas correlacionam, estou com baixa libido. O que é? 3 fatores mais comuns que você pode dar uma pesquisada no Dr. Google que ele vai te dizer. Hormônios, estresse e medicamentos. É isso que você tem baixa libido. Mas não é só isso. É muito mais profundo, é muito mais complexo, principalmente você, mãe. Como eu falei, você passou por diversas transformações. Não podemos apenas te colocar numa caixinha de 3 fatores e dizer que é isso. O hormônio voltou ao lugar, você parou de ficar estressada e você está tomando algum medicamento ou tomando anticoncepcional. Então é isso. E se você não viu ainda meu vídeo de anticoncepcional, já se inscreve no meu canal e já acompanha meus vídeos que eu posto aqui constantemente para que vocês entendam as mudanças da sua libido após a maternidade. Mas como eu falei, não posso botar só numa caixinha. Dizer que é só isso que está mudando a sua libido. Não, são diversos fatores que vão impactar. E eu gosto sempre de imaginar como se fosse uma árvore. A gente tem a árvore aqui, o tronco, a sua libido. E a gente tem diversos galhos. E cada galho vai ramificar mais galhos. Então são várias coisas que vão impactar. Eu não posso dizer apenas que se eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, vai resolver o problema da minha árvore. Não, porque são vários fatores. E sempre é mais de um fator que está impactando na sua libido. Então por isso que é importante te olhar como um contexto. E não apenas achar que é uma coisinha só que vai impactar na sua libido. Se eu resolver isso, vai resolver isso. Não, são várias coisas, você precisa entender como um todo esse processo de mudança que aconteceu agora que você se tornou mãe e todas as coisas que estão possivelmente impactando na sua libido. Então, a gente tem estresse sim, porque você sabe que manter um ser humaninho vivo causa muito estresse, a gente tem diversas transformações depois que a gente se torna mãe, mas a gente tem mudanças de imagem corporal, a gente tem mudanças no relacionamento que ninguém te fala, nós temos mudanças sobre a nossa identidade, nós temos mudanças sobre a nossa visão de mundo, nós temos várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Várias coisas acontecendo, então nós não podemos só correlacionar esses 3 fatores. Muitas vezes também eu estou evitando o sexo porque eu tenho falta de intimidade emocional. Às vezes o sexo que eu estou fazendo não é o sexo que vai funcionar para mim hoje, não é as coisas que eu quero hoje que estão acontecendo. Às vezes eu estou querendo ser quem eu era lá no passado, mas hoje a minha necessidade é diferente de quem eu era no passado. Então muitas vezes eu sei que é muito mais fácil a gente querer culpar os hormônios do que realmente olhar para a nossa vida e ver o quanto a nossa vida mudou e o quanto tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que estão impactando a minha libido. Então é muito mais fácil eu falar pra vocês, não, um hormôniozinho vai resolver, uma reposição de hormônio vai resolver, do que eu simplesmente olhar pra você, assim como eu olho para minhas pacientes e falo, é isso e isso. Enquanto a gente não resolver isso aqui, a sua libido vai ficar nula, vai ficar em zero. Agora, quando eu resolvo isso aqui, a sua libido floresce. É igual eu sempre falo, né? Pensa numa planta. Se eu não tô lá dando água, se eu não tô lá botando no sol, se eu não tô cuidando do solo, eu não vou ter um resultado de uma planta bonita. Minha planta não vai prosperar. E sim, tudo na sua vida, você tem que ter dedicação. No seu trabalho você tem que ter dedicação. Com seus filhos você tem que ter dedicação. Com a sua casa você tem que ter dedicação. Por que você não se dedica à sua libido? Por que você não vai lá, fica cuidando, cuida da terra, cuida do solo, então... Vai lá, trata esse solo, bota um adubinho, bota mais água, bota no sol. Você quer simplesmente plantar ali e esperar que magicamente de uma semente cresça uma árvore e essa árvore dê frutos e fique tudo lindo, fique tudo maravilhoso. Não funciona. Muitas vezes você está querendo se comparar com a planta do seu marido. Às vezes seu marido é um cacto. Ele precisa de muito sol e pouca água. Você é um tomateiro. Você precisa de sol e água na medida certa. Você não pode ter muito sol, você não pode ter muita água. Então você precisa ter um olhar atento, olhar com mais atenção do que você precisa naquele momento. Sem parar de me comparar, sem achar que magicamente tudo vai melhorar, porque meus hormônios mudaram, meus hormônios melhoraram, meus hormônios voltaram ao normal. Então, magicamente, eu não preciso cuidar da minha libido após a maternidade, eu não preciso fazer nada, porque tudo vai ser lindo e perfeito. Na realidade, falando de vida real, não é bem assim. Você precisa se dedicar, você precisa ter atenção, você precisa ter cuidado, dia após dia. E aí eu entro no hormônio muito famosinho,
que é a testosterona. Geralmente as pessoas associam que se eu tô com baixa libido, eu preciso fazer uma reposição de testosterona. Eu já escutei isso. Minhas pacientes já vieram falando pra mim: Camila, eu fiz uma reposição de testosterona e não resolveu, não adiantou. E aí eu tô aqui te procurando. Me falaram que ia resolver e não resolveu. Tô chateada comigo, não tô me encontrando como mulher, tô tentando equilibrar os pratos da maternidade, meu relacionamento tá acabando e eu tô tentando entender o que tá acontecendo com a minha libido após a maternidade. Eu fui lá num profissional de saúde X e ele me disse que reposição de testosterona ia resolver meu problema, mas não está resolvendo. E aí, por que não resolve? Por que eu sempre digo que esse é o jeito errado? Porque muitas vezes você tá caindo nessa falsa fala de que a sua libido é apenas movida por esses 3 fatores: hormônios, medicamentos e estresse. Não estão olhando para a sua libido como uma forma multifatorial, como eu falei, por aquela árvore cheia de galinhos e dos galinhos tem mais galhos. E aí vai. Ou seja, eles querem achar uma única solução para poupar tempo, poupar energia e não querer discutir. Então, ou seja, uma solução mais rápida para eu ganhar o dinheiro fácil em cima de você e achar que supostamente uma coisinha que você fizer você vai resolver todos os seus problemas. Mas não é bem assim. Só que é isso que a narrativa padrão te fala. É isso que te dizem, é isso que a mídia te diz. É isso que muitas vezes quando você vai buscar uma informação eles estão te falando isso. Porque, como eu falei, é muito mais fácil de dizer que um hormônio, uma reposição de um hormônio vai resolver todos os seus problemas. Mas não vai. Por que, Camila? Porque você não pode determinar a libido de uma mãe apenas por um nível de testosterona no sangue. Até porque pesquisas já indicam que mulheres com baixos níveis de testosterona possuem libido alta. E muitas vezes mulheres com altos níveis de testosterona, um nível razoável, um nível ok, um nível equilibrado, não têm libido. Então uma coisa não está totalmente relacionada com outra. Tá, mas você falou que os hormônios têm influência. Tem influência. Mas eu não posso apenas dizer que são os hormônios que estão causando minha baixa libido após a maternidade. Não posso achar que apenas uma reposição de testosterona vai recuperar minha libido após a maternidade. Não é como A mais B igual a C, deu, resolveu o problema. Não é assim. É A mais B mais C mais D mais D menos WYZ dividido. É muito mais complexa essa fórmula. Não é assim uma coisa linear. Maternidade não é linear. A sua libido após a maternidade não é linear. É uma montanha russa. E muitas vezes eu tá tentando me equilibrar nessa montanha russa porque tem diversas coisas que estão me cobrando ao redor. Junto com isso, tem toda a pressão do meu relacionamento que está acabando. Junto com isso, tem toda a pressão de tentar me reencontrar após a maternidade. Então, o que acontece? Não é apenas uma reposição hormonal que vai resolver todos os problemas. Mesmo mães que fazem essa reposição de testosterona, vêm com efeito colateral. Vem com acne, vem com voz mais grossa, vem com excesso de pelo. Ou seja, vem diversas transformações juntos que podem trazer um efeito colateral que não seja benéfico para essa mãe. Será que vale a pena recuperar supostamente a minha libido, mas ter mais acne, mais excesso de pelo, não tenho bem-estar, não consigo me olhar e me sentir comigo mesma? Até porque essa reposição de testosterona, ela não vai mudar a tua crise de identidade, ela não vai mudar as tuas crenças sobre ser mãe e ser um ser sexual, ela não vai mudar os conflitos do teu relacionamento, ela não vai fazer tu ter mais comunicação para dizer o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito para estar bem com a minha libido. Ela não vai tirar a tua carga mental, ela não vai tirar a pressão de ser uma mãe e dar conta de tudo. Ela não tira nada disso. Ela só vai mexer nos seus níveis hormonais. Mas eu já te expliquei que não é apenas isso. Se você não trabalhar com todas essas áreas primeiro, se você não se amar o seu corpo, amar o seu novo você, amar o seu marido, aprender a dizer para o seu marido o que você gosta agora, entender o que está impactando a sua libido, o que você está pensando sobre si mesmo, como o sexo deveria ser, as suas expectativas irreais sobre si mesma, ou aquilo que você não comunica com medo de julgamento, tudo isso não vai mudar com uma reposição hormonal, entendeu? Calma aí que a Camila ficou brava agora. Mas eu fico brava, sabe por quê? Porque eu escuto muito disso. Me indicaram apenas uma reposição hormonal. Mas eu vou te falar, sabe uma coisa que você pode, se você tá querendo pensar nessa questão de testosterona, deixa eu te falar uma coisa então. Se você quer liberar mais testosterona, tenha mais orgasmos. Uma forma natural de você ter mais testosterona é tendo mais orgasmos. Eu tenho orgasmo, eu tenho uma liberação de testosterona, então ok, a receita fecha assim. A mais B é igual a C. Então, quer facilitar essa fórmula? S mais O é igual a T. Sexo mais orgasmo é igual a liberação de testosterona. Pronto, magicamente meu problema melhorou. Aí, consequentemente, você fica com mais vontade, você quer mais sexo. Então, você nem precisa gastar com medicamento, você nem precisa gastar com reposição, você nem precisa gastar com uma receita mágica de que você vai melhorar, sendo que você não vai trabalhar com aquilo que necessariamente precisa. Agora, se você quer liberar mais testosterona, tenha mais orgasmos, faça mais sexo. Pronto.
Receita fácil para você, simples. Ou seja, os hormônios, eles desempenham um papel importante na mãe? Sim, você viu que tem relações muito importantes. Mas quando a gente fala de libido, eles ainda desempenham um papel pequeno quanto à sua libido. Ou seja, não é apenas o fator hormonal ou essas mudanças hormonais que acontecem nesse pós-parto, na sua gestação, durante a maternidade, que vai impactar diretamente a sua libido. Ou seja, que vai ser o único fator que eu vou dizer, não, o teu problema é nível hormonal. Não tem como. São outras coisas que estão impactando a tua libido e trazendo esses freios para a tua libido que você não consegue, então, ter esse desejo, essa vontade, recuperar essa sua libido após a maternidade. Porque você está cheio de freio. Se eu estou cheio de freio, eu não consigo acelerar o meu carro da minha libido. Ou seja, recuperar a sua libido após a maternidade não é tão simples quanto dizer faz uma reposição hormonal que vai resolver os teus problemas. Não. É uma teia de forças física, emocional, psicológica, relacional que vai impactar como eu me sinto como mulher, como eu me sinto como mãe, como eu me sinto como esposa e que são moldados pela nossa própria sociedade, pela nossa própria mídia que a gente está consumindo a todo momento. Então, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você compactua, tudo aquilo que você vivencia a todo momento está impactando na sua libido, está impactando nessa sua visão de mulher, de si mesma. Principalmente após a maternidade, que você foi moldada por diversas mudanças que estão acontecendo junto com essa mudança de libido. Mas o que eu posso fazer então, Camila, para estar equilibrando esses meus hormônios que eu já vi, já entendi que tem todo um desequilíbrio após o parto? Eu sempre falo que você pode focar no quê? Na dose da libido. Se o assunto é ter mais disposição, mais energia, como eu falei, você tem esse impacto desses hormônios que tem uma queda acentuada durante a sua libido, que muitas vezes vai impedir a produção de alguns neurotransmissores, foca na dose da libido. E o que é a dose da libido? É essa combinação de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que vão te trazer uma sensação de maior bem-estar, que vão te trazer uma sensação de mais abertura, aquela sensação onde eu aumento a minha autoestima, eu me sinto melhor, eu me sinto mais aberta, eu não fico tão cansada. Sabe aquela sensação que você tá tendo de chegar no final do dia, tá cansada, sem disposição, sem energia? Ai, só quero dormir. Mas não, com a dose da libido você consegue o quê? Recuperar essa disposição, essa energia com alguns passos simples que eu vou te passar agora para que você comece a implementar a partir de hoje a liberação da dose da libido. Então, o primeiro deles é a dopamina. A dopamina, então, te dá essa sensação de bem-estar, de prazer, e ela está muito relacionada a um sistema de recompensa do nosso cérebro. Então pensa quando você está indo lá ver um filme, quando você está indo ficar horas na Netflix. Por que você fica tanto tempo? Porque você tem essa liberação de dopamina. Você tem essa liberação de dopamina que te prende ao quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Então, quando seus filhos também estão na frente da televisão, desenho animado, esses desenhos infantis, eles são programados para produzir uma liberação de dopamina no cérebro infantil. Por isso que traz até uma sensação viciante para aquela criança de estar sempre na frente da tela. Mas a gente pode trazer essa liberação de dopamina de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Eu posso produzir essa liberação de dopamina para que eu tenha mais sensação de prazer, de bem-estar e de partir para a vida e realmente fazer as coisas que eu preciso fazer. E a dopamina, ela tá ligado à sua libido, por quê? Porque durante o sexo eu tenho uma liberação de dopamina. Ou seja, essa liberação de dopamina, ela me dá uma sensação de prazer, uma sensação de recompensa, uma sensação de quero mais. Então, sempre que você faz um sexo que é gostoso, que é prazeroso, você sai com aquela sensação de alívio, de bem-estar, de nossa, eu tô me sentindo revigorada, me sentindo outra pessoa, porque você teve essa liberação de dopamina que traz essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar para você. Outras coisas que podem trazer uma liberação maior de dopamina é você realmente fazer um checklist das coisas que você tem que fazer e dar aquele check nas coisas. Aquela lista, e você vê aquela lista concluída, principalmente você, mãe, que muitas vezes não tá dando conta nem de metade das coisas que você se propõe a fazer. Quando você tem clareza das coisas que você tem que fazer, quando você dá um ok naquela lista, você libera uma sensação de prazer, você libera essa dopamina no seu cérebro, ou seja, eu concluí uma tarefa, sou muito boa, sou demais, então quero fazer mais tarefas para concluir, mas claro que isso não é uma desculpa para você se sobrecarregar. Outra coisa é fazer atividade física. Eu sei que muitas vezes você tá negligenciando a atividade física, mas ela é fundamental para essa sensação de bem-estar, essa liberação de dopamina no seu cérebro. Diz aí para mim, começa a pensar se a última vez que você ia na academia, você tinha uma rotina antes de ser mãe, fazia tudo, e olha, eu tinha uma rotina de fazer meus exercícios e de ver minhas amigas, de ter uma rotina muito boa, uma vida até corrida, mas que me dava prazer.
liberação de dopamina. E agora você se abdicou de tudo isso e aí você não tem mais a liberação de dopamina, essa sensação de bem-estar que você tinha antes. Por isso que voltar a fazer atividade física regular é muito importante, tanto para o seu bem-estar físico, mental, quanto para essa liberação de dopamina. O outro componente da dose da libido é a ocitocina. Então você já expliquei sobre a função da ocitocina e que ela é responsável por criar essa sensação de apego, essa sensação de bem-estar, essa sensação de estar perto do outro. E essa dopamina, ela não traz apenas um efeito calmante, mas traz também uma receptividade, um aumento da conexão e, consequentemente, maior abertura sexual. Então, como que eu libero mais dopamina? Como eu já falei antes para você, ter mais contato físico com seu marido, mas não se resumindo apenas a sexo. Então, assim, abraços de 20 segundos são comprovados cientificamente que pais que se abraçam por 20 segundos após a chegada dos filhos, que muitas vezes não se abraçam mais, tem um aumento de ocitocina e, consequentemente, você cria mais abertura e receptividade para criar uma conexão sexual. Muitas vezes também o contato visual, então ter contato pela pele, pegar na mão, dar um beijo, então estar perto do seu marido, ter momentos de qualidade fora do quarto e não apenas dentro do quarto. Então algo simples, que parece bobo, parece pequeno, mas vai sim sendo construído e vai voltar a regular esses níveis de ocitocina entre você e seu marido e fazer com que você faça mais amor com seu marido. E aí nós temos o outro componente da dose da libido, que é a serotonina, que ela é responsável por esses períodos de vigília noturna, ou seja, períodos onde eu estou acordada. Ela também é responsável por controlar nossos níveis de sono e também, como eu já falei anteriormente, ela é responsável por aumentar ou diminuir esse meu desejo sexual, essa minha vontade ou não de fazer sexo. Uma das coisas que você pode fazer para liberar mais serotonina é a exposição ao sol. Quando eu tenho exposição ao sol, eu tenho aumentos de vitamina D e, consequentemente, tenho uma liberação de serotonina. Então, principalmente, tô lá no inverno, tô mais em casa, tô recluso, agora tô lá mergulhado no universo infantil, fico 24 horas em casa com meu filho, não tô saindo de casa, pega o filho, criança adora sair de casa, então já aproveita, faz uma caminhadinha no quarteirão, dá uma voltinha, seu filho é pequeno ainda, bota no carrinho, bota numa motoca e parte para dar uma voltinha pelo menos na quadra. Criar uma rotina de você ter esse contato, onde você também sai desse mergulho do universo infantil, mesmo que seja com o seu filho, mesmo que seja um momento que você não está sozinha, mas que você tenha essa exposição ao sol. Outra coisa fundamental também é a atividade física, então mais um ponto que reforça a atividade física, porque você tem liberação da atividade física de dopamina, endorfina e serotonina. E também atividades que te dão prazer, é muito importante, porque quanto mais eu tenho prazer nessas minhas atividades, mais eu me sinto bem, mais eu tenho a liberação desse neurotransmissor que é a serotonina. E aí eu aumento esse meu humor, essa sensação de bem-estar, essa sensação de autoestima elevada, eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, eu estou mais aberta para entregar o meu melhor para as pessoas ao meu redor, para o meu filho, para o meu marido, para a minha casa e, consequentemente, eu tenho mais tempo para pensar na minha libido. O último componente da dose da libido é a endorfina, que é responsável também por uma sensação de bem-estar, uma sensação de bom humor, de felicidade. Então ela é responsável por te dar mais essa disposição, essa energia para completar essa dose da libido, para realmente, como eu falei, você ter mais disposição, mais energia, se sentir bem e aí, consequentemente, você consegue abrir espaço para recuperar a sua libido. Então, com essa liberação de endorfina, eu tenho uma sensação de mais confiança, eu me sinto melhor e, consequentemente, eu melhoro a minha autoestima. E a liberação de endorfina também tem uma redução no hormônio do estresse, então é fundamental. Então, uma das formas também de liberação de endorfina é exercício físico. Mais uma vez, eu vou reforçar o exercício físico para você, porque ele é fundamental para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua libido e também para a sua disposição durante o sexo, porque se você está lá cansada, sedentária, isso também vai impactar no sexo. E também o queridinho, porque eu amo, é consumir chocolate. Delícia, adoro! Então, consumir chocolate também tem uma liberação de endorfina. Então, o chocolatinho está liberado, mas claro, sempre com moderação. Não é para se entupir de chocolate, tá? Então, agora eu acho que você já entendeu que a sua baixa libido após a maternidade não está apenas relacionada à questão hormonal. Ela é muito mais complexa do que isso. Até porque a sua experiência de prazer com a sua relação consigo mesmo, o seu bem-estar, a
sua libido é muito mais do que um nível de testosterona no seu sangue. De contrapartida, você também passou por um processo onde teve mudanças, sim, nos seus níveis hormonais e possivelmente você ainda pode estar passando por essas mudanças, mas eles não são os únicos determinantes para a sua libido. Ou seja, além de todas as mudanças hormonais, tem outras coisas que estão acontecendo junto com todas essas mudanças da maternidade. Então nós não podemos apenas colocar a culpa nos hormônios, porque eles estão fazendo nesse momento o melhor para conseguir garantir um equilíbrio para você após a maternidade. Até porque a sua libido após a maternidade, ela vai ser realmente impactada por diversos fatores. É o contexto que você está, é os freios que você está tendo nesse momento e o que você acredita sobre sexualidade após a maternidade, é como você se sente sobre si mesma, é como você se sente sobre o seu marido, é como você se sente apoiada ou não dentro do seu relacionamento, como que está seu relacionamento, como está sua visão de mãe, tudo isso vai impactar. Então nós não podemos dizer que é apenas um fator ou que apenas uma reposição de hormônio vai resolver todos esses problemas, porque não vai. Por isso que uma vida com mais prazer de dentro para fora é o que realmente vai impactar na sua libido, o que realmente vai te ajudar a recuperar a sua libido. É o simples fato de você tomar uma iniciativa de ter mais prazer todos os dias, é o simples fato de você colocar mais a dose da libido na sua vida, ter mais momentos onde você libera esses neurotransmissores na sua vida, ter momentos de mais prazer, onde você se sente com mais bem-estar e mais disposição, isso sim vai impactar a dar o primeiro passo para que você possa recuperar sua libido após a maternidade. Afinal, todas nós precisamos de mais prazer, principalmente após a maternidade, quando tudo pode se tornar mais pesado e a gente pensar, meu Deus, tudo tá caindo sobre a minha cabeça. Começa hoje mesmo a colocar em prática a dose da libido. Começa hoje mesmo a entender que pequenas mudanças vão gerar grandes ações. E quando você começar a fazer pequenas ações no seu dia a dia, se priorizando, cuidando mais de si, tendo momentos onde você se dedica e realmente foca em você e se prioriza, tudo isso vai ser benéfico para a sua libido. E não apenas achar que uma reposição hormonal ou achar que um único hormônio ou essa combinação de hormônios vai ser determinante para a sua libido. Não, porque a gente sempre tem um outro caminho. Você precisa primeiro entender o que está impactando a sua libido, como é que a sua libido está funcionando hoje, como que você se sente, como você gostaria que fosse a sua vida sexual hoje após a maternidade. Lembrando que, mais uma vez eu vou repetir, você não é a mesma mulher, você se tornou outra mulher e essa nova versão dessa mulher que surgiu agora precisa ser compreendida, precisa ser estudada, precisa ser realmente valorizada. Então você precisa fazer essa junção agora de compreender quem sou eu, o que eu quero, o que eu necessito nesse momento, o que realmente eu gostaria que acontecesse na minha vida, como que eu gostaria que realmente fosse minha libido agora após a maternidade. Então é isso, espero que nesse vídeo você compreendeu realmente essas mudanças que estão acontecendo na sua libido e que realmente você possa compreender de que quando alguém te falar que baixa libido após a maternidade é culpa dos hormônios, você já vai saber dizer que não é apenas isso. Que eles impactam sim, mas não são os únicos determinantes para a sua libido após a maternidade. Mãe Leoa, se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, já salva esse vídeo para assistir depois, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui e, claro, compartilha esse vídeo com outras mães para levar mais conhecimento e informação para essas mães. Principalmente se esse vídeo te ajudou, leve para mais mães essa informação, pois quando você está levando essa informação para outras mães, você não está ajudando apenas elas, mas você está ajudando o mundo inteiro e principalmente essa família que vai precisar dessa informação. Principalmente quando nós falamos que as mães ainda são muito sonegadas com a falta de informação, principalmente com essa libido e sexualidade após a maternidade. Por isso que eu tô aqui para te trazer a informação séria, baseada em pesquisa científica e que realmente funciona para você. Mãe Leoa, grande beijo e até o próximo vídeo.